Todo Red Pill teve pai ausente. E ninguém te contou isso. Essa é a grande realidade. Muitas pessoas vão se sentir incomodadas com esse vídeo, pelo título desse vídeo, e talvez vão sair aqui já colocando nos comentários um monte de coisa e tal, sem assistir o vídeo até o final. Mas eu já te recomendo, assista esse vídeo até o final antes de você ficar falando coisa nos comentários, antes de você dizer isso e aquilo, não. Mas já se inscreva nesse canal para poder me ajudar e também assista o vídeo antes de julgar qualquer coisa, tá bom? Eu sei que uma grande porção das pessoas que talvez já adere a esse tipo de movimento, já faz parte desse grupo de, sabe, Red Pill e tal, vai se sentir incomodado com isso que eu vou falar. Até porque, né, você dizer todo Red Pill teve pai ausente é algo muito forte. Mas é uma realidade que muitos negam e muitos acabam escondendo de você. Ah, mas vão tentar se defender. Eu sei que vão ter esse tipo de pessoas aqui nos comentários. Que vão tentar se defender a qualquer custo. Ah, mas meu pai ele foi presente, ele estava em casa. Cara, não é porque alguém está no mesmo ambiente que você que essa pessoa é presente. Imagine que tem duas pessoas. Sabe, você e um amigo seu. Ou você e seu pai, você e sua mãe. E aí, um tá em um canto, vocês podem estar no mesmo lugar, sabe, na mesma sala. Um tá mexendo no celular, outro tá assistindo televisão. Eles estão presentes no mesmo ambiente, mas estão distantes emocionalmente, estão distantes em valores. Tem uma diferença gritante entre você ser alguém presente e você estar no mesmo lugar que aquela pessoa. Porque às vezes as pessoas associam de que, só porque meu pai conviveu comigo, minha mãe conviveu comigo, meu amigo conviveu comigo, que é uma pessoa presente, mas não. Você pode estar convivendo no mesmo ambiente, mas sem ser uma pessoa presente. Porque ser uma pessoa presente é aquela que contribui para a sua formação. É a pessoa que te confronta, uma pessoa que vai te mostrar os valores. É uma pessoa que realmente vai estar ali, conectando emocionalmente contigo, intelectualmente, trazendo insight, várias coisas. Isso é o que você precisa ter em mente. Porque você pode estar no mesmo ambiente, mas não perceber a presença da outra pessoa, porque você está tão entretida com distrações, com, não sei, rede social, que não dá a mínima atenção. Isso é muito perigoso. Não é o tema desse vídeo, mas é importante a gente passar por isso primeiro. Porque muitas vezes as pessoas vão associar, mas estava ali, estava no mesmo ambiente, era uma pessoa que morava comigo, mas não é porque mora que é presente. Então, já fica esse recado para você. Cara, e uma coisa que você também precisa saber é que justamente não é porque a pessoa está no mesmo ambiente que você que ela é presente. Ela pode ser uma pessoa ausente porque ela some, muitas vezes, ou até não some, mas não tem conexão contigo. É uma pessoa que nunca te confrontou, uma pessoa que nunca formou um caráter em você, nunca te mostrou nada significante, pode até em algum momento, mas não é algo recorrente, não é algo comum. Então você precisa entender isso o mais rápido possível. Então, bora agora desenvolver esse assunto, porque senão você vai acabar se apegando muito a essa primeira parte, mas bora realmente aprofundar isso. Olha quais são as características de um Red Pill. Geralmente, esse cara vai ter uma raiva constante, disfarçada de racionalidade. Ou seja, você vai ver aí caras super inteligentes, mas eles têm uma indignação muito grande dentro deles. E muitas vezes isso daí pode vir desde a infância. De traumas que aconteceram. Quantas vezes você já não viu, né, pessoas que carregam traumas de tempos e tempos? E é muito... Você precisa entender isso. Cara, quando um pai ele é ausente na vida de um filho, isso daí faz uma lavagem, faz uma bagunça na cabeça dessa pessoa, dessa criança. Porque ela não tem um direcionamento paterno. A mãe, sim, ela cuida, ela zela e tal, mas o pai, ele tem um papel crucial também de liderança, de mostrar, de fazer, cara, sabe, te dar motivação, te dar garra, disciplina. A mãe, ela vai ter sempre o cuidado. Cada um tem o seu papel. O problema é quando existe essa inversão de valores, tentando a mulher ocupar o lugar do homem e o homem da mulher. E, cara, isso é antibiológico. A mulher, ela cuida, ela zela. O homem, ele pode construir uma casa, mas quem transforma em um lar é a mulher.
Tem coisas que o homem pode até tentar, mas ele não tem a capacidade, ele não consegue. Porque é algo de natureza, é algo, sabe, de essência, parece. E você precisa ter isso em mente. Outro ponto, cara, o Red Pill, um sintoma do Red Pill é que ele sempre vai ter uma necessidade obsessiva por controle. Ele sempre vai querer controlar tudo, vai usar argumentos racionais para poder comprovar as suas teses e quer sempre estar no controle de tudo. Quer que as pessoas se submetam a ele. E não é assim. É um falso líder. Porque o verdadeiro líder é aquele que te motiva, é aquele que te traz junto. Outro ponto, ele sempre vai querer guerrear contra as mulheres, dizendo que elas são autoritárias, que o problema está nelas, coisas assim. Outro ponto, desprezo por empatia confundido com força. Ou seja, são pessoas altamente orgulhosas que estão sempre querendo combater, que estão sempre querendo usar aquela raiva do passado para poder conquistar coisas, para poder dessensibilizar outras pessoas. E usam essa falta de empatia, ou seja, machucam outros, para poder alcançar a liderança, para manter-se no poder. Isso é algo muito perigoso, porque já mostra que ele não teve um líder de verdade que andou junto com ele, que mostrou a verdadeira essência de liderança. E existe uma outra questão, né? Muitas vezes você vai ver pais que dão conselhos errados para os seus filhos, que falam de uma forma, mas agem de uma maneira completamente diferente. Fala, ó, você não pode mentir, mas o cara mente. Ah, não pode roubar, mas aí o pai rouba. Entendeu? Então, a verdadeira liderança, a verdadeira coisa de você estar presente, é sobre você, além de falar as situações, falar o que não deve ser feito ou o que deve ser feito, é você também pôr em prática cada um desses valores. Porque senão fica só na teoria. E o que um homem, uma criança, uma menina vai observar são as atitudes dos seus pais. Isso daí é essencial. Outra coisa. Olha essa frase aqui. O homem que foi formado não precisa gritar. O homem que foi negligenciado, ele precisa. Porque no fundo, lembra o que eu disse? Ele tem uma raiva enraizada no seu peito. Muitas vezes ele não sabe do que. Mas é uma realidade. Ele não teve direcionamento quando precisava. Ele teve que lidar com muitas coisas sozinho. Num momento de imaturidade, muitas vezes, que ainda não estava preparado o suficiente. E essa raiva ficava ali, ó. Raiva de brigas, não sei, em colégio, briga em alguns ambientes, briga em relacionamentos, mas não tinha alguém para direcionar. E aquela raiva ficava ali enraizada, sendo gerada cada vez mais, alimentada todos os dias. E não teve um momento onde ele pôde realmente liberar essa raiva. Pôde lidar verdadeiramente com isso. E aí ele lida da pior forma possível. Ele fala que o problema está nas mulheres. Ele fala que o problema é que elas só querem dinheiro. Coisas assim. E é isso que acontece, na maioria das vezes. Porque quando você não tem um líder, quando você não tem alguém que vai te disciplinar, alguém que vai te dar clareza, que vai dizer, olha, eu já passei por isso. Eu tenho experiência e você não precisa passar por isso. Você não, olha, eu já passei por uma situação semelhante. Então toma cuidado, faz dessa forma. Se você não tem esse tipo de pessoa na tua casa, é bem provável que essa criança, que esse jovem, que esse adolescente, ele não vai saber lidar muito bem. Ou até tem uma pessoa ali para aconselhar, mas dá conselhos errados. Então é muito importante você entender que é necessário ter alguém maduro. E aí que está a raiz de todo o problema. O Red Pill ele nasce desse inconformismo, porque ele não teve alguém que segurou ele quando precisava segurar. Disse, cara, não é assim. Você precisa cuidar da mulher desse jeito. Você precisa cuidar da sua família. Você precisa ter valores. Ter uma masculinidade bíblica. Não teve alguém que disse isso pra ele. E é aí que é o problema. Ele fica descontando nas mulheres, desconta em pessoas a raiva que está embutida dentro dele. As mágoas, as experiências ruins, as frustrações, ele deságua tudo em pessoas que não tem nada a ver com isso. Muitas vezes são pessoas até que frustraram ele.
mas ele, por não ter um direcionamento anterior, ele não soube lidar com as coisas que aconteceram no passado e não sabe lidar com as atuais. Apesar de ser um adulto, apesar de ser formado, mas ele não tem capacidade mental de lidar com calma. E olha que interessante. Quando Jesus, por exemplo, ele estava sendo ameaçado, crucificado, o que ele fez? Acusavam ele, você se diz o Filho de Deus, você se diz isso, você é isso, aquilo. Ficavam xingando, falando, e ele dizia, tu dizes. Ele ficava calmo, ficava quieto, como um cordeiro indo para o matadouro. Porque a verdadeira sabedoria está em lidar com o silêncio. Porque a melhor resposta que muitas vezes você vai ter é através do silêncio. E o problema do Red Pill é que ele não sabe lidar com o silêncio. Ele vai querer sempre jogar uma pedra em alguém. Aí que está a questão. E ele encontrou na mulher, por ser um ser mais delicado, essa válvula de escape. Então, assim, você precisa entender para que não caia nesse engano também. Esteja perto de pessoas que vão te aconselhar. Esteja perto de pessoas e sempre tente manter uma mente equilibrada. E é por isso que eu já te convido a se inscrever nesse canal. Porque o objetivo dele é te transformar em um homem de verdade. Te transformar em alguém que é mais próximo de Deus, que alguém cuida do seu corpo, alguém que tem uma mentalidade forjada. Tudo que um homem precisa ter. Tudo que um jovem precisa entender para que lá na frente ele não venha ter frustrações desnecessárias. Eu já passei por frustrações. Você já passou por frustrações. Todos nós já passamos. Mas aqui eu posso compartilhar algumas coisas que eu conheço, que eu aprendi. E da mesma forma você pode fazer através dos comentários. Compartilhe aí alguma experiência, algum aprendizado que você teve. Creio que vai ser de grande valia para aqueles que estiverem aqui nesse vídeo e vão ler o seu comentário. Talvez uma experiência de um relacionamento ruim. Talvez uma experiência de um trabalho ruim. Não sei. Mas comenta aqui. Esse é o objetivo. Isso é uma comunidade verdadeira. Onde um homem molda o outro. Como uma espada molda outra espada. Sabe? Aqui é para ser uma forja. Ser uma forja de verdade. E, cara, o que mais acontece é uma situação de... Geralmente o Red Pill é uma pessoa normal, um homem normal, não tem, sabe, não é um alienígena. Mas o pai geralmente acordava bem cedo, trabalhava, pagava as contas, estava ali fisicamente. Só que o que acontece? Ele nunca ensinou valores para essa pessoa, nunca explicou o que é responsabilidade, nunca corrigiu com firmeza quando precisava, ou seja, só acobertou algumas situações. Nunca disse, é assim que o homem deve viver, é assim que o homem deve tratar as outras pessoas. E o que acontece? O filho, que é o Red Pill, ele começa a valorizar mais o dinheiro do que o caráter. Ele começa a valorizar você estar sozinho demais, você ser uma pessoa isolada, do que o confronto. Ou seja, a negligência, ele sempre é alguém negligente. Ao invés de confrontar alguém com algo, ele quer atacar pedra. Confronto é totalmente diferente de afronta. Confronto, ele busca o crescimento. Afronta é para diminuir os outros. E o que acontece no Red Pill? Eles querem diminuir os outros, para assim eles conseguirem estar como líderes. Querem aniquilar totalmente seu adversário, como se tivesse um adversário. É porque eles criam adversários imaginativos. É como um amigo imaginário. Nesse caso, um inimigo imaginário. E faz com que todo esse movimento, eles criem uma demanda de que você precisa ser desse perfil, você precisa ser assim, assado. E no final te vendem um curso de Red Pill, te vendem um curso de masculinidade. Uma masculinidade frágil, barata, que se transparece como se fosse forte. Até porque usa-se da violência, usa de que, cara, você precisa fazer isso e aquilo, você precisa bater. Não, você precisa ser agressivo, nada disso. É isso que esse movimento ensina. Mas a verdadeira masculinidade, ela está em um livro. E eu vou pegar esse livro aqui para você. Cara, esse livro aqui.
Verdadeira masculinidade tá aqui. Tá numa história de um homem que nasceu e morreu por um propósito. E ele, mesmo quando estava num momento de dor, de dificuldade, ele não desistiu. Mesmo quando ele queria desistir, ele entendeu que o propósito era maior do que ele. E eu te pergunto, qual o propósito do Red Pill? Machucar mulheres? Qual é o propósito deles? Ganhar mais dinheiro, só deve ser. Porque, como eu falei, eles valorizam mais o dinheiro do que o caráter, do que os valores. Então toma muito cuidado com isso. Eles acabam como se criassem um movimento de sobrevivência. É como se fosse algo animal, eu preciso disso, preciso ofender aquela pessoa. Eles não governam a si mesmos. Por quê? Eles querem governar o outro. Mas como que eu governo o outro sem eu governar a mim mesmo? Através da violência, através de machucando os outros. É isso que esse movimento prega. Um movimento que, cara, preza muito mais pela agressão verbal do que verdadeiramente construir valores, do que construir uma vida sólida. E se você quiser ter uma vida sólida de verdade, engole esse livro aqui. Esse livro aqui tem a receita da masculinidade perfeita. Não existe nenhum homem que vai te ensinar uma masculinidade melhor do que a que está nesse livro. Então, se você quer se tornar um homem de verdade, medita na palavra. Entenda que Jesus foi o homem mais masculino que passou nessa terra. Não foi o cara que cortou cabeças, mas ele mostrou o que é ser um homem de verdade. Porque a gente associa como se fosse violência, mas não. Masculinidade não é violência. É sobre você ter a capacidade de ser violento, mas não usar isso. Você tem a capacidade, só usa quando for necessário, quando for para proteger a sua família, por exemplo. Tá vindo um bicho, não sei, um ladrão, e você saber se proteger, autodefesa. Isso daí é essencial. Mas a violência por ela mesma, só por entretenimento, não faz sentido algum. Então entenda uma coisa. Esse garoto que vai crescendo sem um pai presente, ele vai buscar na internet, vai buscar em discursos extremos, vai buscar em várias narrativas algum refúgio para ele se sentir parte de algum grupo. E aí que o movimento Red Pill ele começa a abraçar esse tipo de pessoa. É assim que o movimento Red Pill ele se forma também. Por quê? São pessoas inconformadas com um sistema e não existe problema você ser inconformado. Eu também sou inconformado com várias coisas. Mas o problema é quando você leva ao nível extremo. E foi isso que aconteceu ao longo do tempo. Começaram com valores, começaram com, sabe, algo realmente bem estabelecido, mas ao longo do tempo foi se perdendo. E aí é o que acontece. Essa criança, esse jovem, esse adolescente, confunde dureza com masculinidade. E a questão é você ser duro de forma desnecessária. Você ser agressivo. Isso não faz sentido. E é o que esse movimento acaba pregando. Então, assim, se você quer realmente ser um homem de valor, você precisa entender que existem coisas que você precisa construir. Que é justamente a disciplina, honra, domínio próprio, responsabilidade. Tudo isso é importante. E são as causas pelas quais o movimento Red Pill acabou abraçando tantas pessoas. Porque elas não têm disciplina, não têm honra, não têm domínio próprio e não têm responsabilidade, porque não teve alguém que os ensinou. Então, assim, entenda que o autocontrole é algo que eu carrego muito forte dentro de mim, é uma frase que eu tenho estabelecido, cara, o autocontrole ele não vai te limitar. O autocontrole ele não vai te limitar. Ele vai te devolver para o teu propósito. Porque muitas vezes o movimento Red Pill ele vai fazer com que
Os homens vão até um nível extremo e perde o autocontrole. Acaba perdendo o seu próprio propósito, porque ele pensa tanto em ofender alguém, em fazer isso, fazer aquilo, e esquece do seu propósito verdadeiro. Então entenda algo, o autocontrole é a chave para você encontrar o seu propósito. É a grande realidade. Então assim, espero que esse vídeo possa ter te ajudado, porque, cara, hoje em dia, uma coisa que eu entendo é que a maior prova de masculinidade, ela está na Bíblia. Que a vida de Jesus, os homens que passaram ao longo da Bíblia, são exemplos de homens verdadeiros. Não é sobre você controlar os outros, é sobre você controlar a si mesmo. E, consequentemente, quando você controla a si mesmo, os outros vão querer estar ao teu lado. Porque você não precisa ser alguém agressivo, você não precisa ser alguém que ofende, você é alguém que tá ali, abraça, mostra a liderança verdadeira. Então é isso, espero que esse vídeo possa ter alcançado as pessoas certas. Não sei se você é um Red Pill, mas se você for, cara, entenda isso. Se volte aos valores de verdade. Busque construir verdadeiramente uma identidade em você. Não dependa dos outros para construir uma identidade, porque se você entrou nesse movimento é porque você está apoiando a sua identidade, está se moldando a um grupo. Muitas vezes você, em essência, nunca desejou ser, mas de uma maneira inconsciente você acabou entrando. Então, busque se autoconhecer, busque entender quem você é, busque voltar ao seu propósito. Porque entendendo o seu propósito, você vive de maneira livre e não presa a ideologias que muitas vezes te prendem. Porque essas ideologias acabam roubando o teu propósito, acabam roubando quem você verdadeiramente é. Isso é muito perigoso, porque o que mais a gente vê são polarizações, e essas polarizações elas criam intrigas, guerras, brigas. Isso faz com que as pessoas se distanciem e abrem uma grande porta para que essa pessoa ela perca o seu propósito. Faz com que ela tenha tantas opções, esteja tão enquadrada, tão com a mente fechada naquela ideologia, que ela já perdeu o seu propósito. Então tome muito cuidado para que nenhuma ideologia, seja, não sei, política, seja uma ideologia, cara, eu não faço ideia, mas diversas ideologias aí. Ideologia Red Pill, ideologia MGTOW, tudo isso. É muito perigoso, você precisa entender que as ideologias vão querer te prender, elas vão querer te limitar. Mas quando você entende o seu propósito, você se desamarra de tudo isso. Então eu espero que esse vídeo possa ter te alertado e aberto realmente os seus olhos. Para que você não seja alguém cativo, mas seja alguém livre, um homem forte, disciplinado e que tenha verdadeiramente um propósito. Seja disciplinado, motivado para fazer aquilo que você foi chamado. Esse é o objetivo. Então assim, te espero no próximo vídeo. Já deixa o seu like e coloca o seu comentário. Fala a sua experiência, se você já foi um Red Pill, se você é um Red Pill. Se, não sei, conta a sua experiência de vida. Eu quero saber muito. Quero compartilhar esse conhecimento e também quero que vocês compartilhem os conhecimentos que vocês têm aqui, até para que a gente possa fortalecer essa comunidade. Para que da mesma forma como eu tenho aprendido e quero mostrar aqui para vocês, comparecer diante dessa câmera aqui, mostrar, postar no YouTube, eu quero que vocês façam o mesmo. Comentem aí, coloquem uma experiência, algo que pode ajudar outro homem, pode ajudar outra pessoa, para que verdadeiramente seja alguém disciplinado, alguém que encontre o seu propósito. E aí, soldado, até o nosso próximo vídeo.